sozinho. Então cola pra cá, RDF! E hoje a batalha vai ser mente contra mente. E o engraçado é que tem gente aqui agora pensando em algo que ainda nem aconteceu. Mas o melhor, deixa eu te falar, se você não controla a sua mente, você vai ser engolido por ela. Então vamos lá, solta o beat. Uou, uou, uou. Joga as duas mãos no ar, muita força e muita garra, pra levantar os MC. Geral, levanta a mão, muita força e muita garra, pra levantar os MC. Oh, 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 rimas em 3, 2, 1, rima. Você é ultrapassado, vive sempre atrasado quando fala de rimar. Vixe, cadê o novato aí? Vive sempre desatento, quem não acompanha o passo vive preso no tempo. Acho bom tomar cuidado com as curvas no caminho. Não acelera muito, cuidado, ô ligeirinho. Eu curto a estrada, dirijo consciente. Se tu correr demais pode sofrer um acidente. Rimas em 3, 2, 1, rima. Posso sofrer um acidente, falou o sedentário. Não tenho medo da morte, pois Cristo tá do meu lado aí. Cê falou fica pra trás e andando aí bem lento. Para aí, meu mano, cuidado com acostamento. Não gosta de ser lento, eu penso diferente. Eu ando com a visão, meu mano, muito mais à frente. Tu chama de avanço, é fuga disfarçada, na verdade não dá conta de enfrentar a jornada. Tem gente se perdendo na sua própria mente, mas quem aprende a controlar, começa a viver. Faz barulho pra batalha! Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei como você veio hoje pra cá, mas eu preciso abrir meu coração pra você. Hoje eu vim pra essa igreja com raiva. Eu vim com raiva do capeta. Uma raiva do inimigo, porque ele acha que eu sou idiota. Eu juro pra vocês que eu acho que ele acha que eu sou idiota. E muitas vezes eu fui uma idiota. Muitas vezes eu fui uma boba mais light. Por cair nas suas armadilhas. Mas mais raiva do inimigo, hoje eu vim pra cá com raiva de mim. Por muitas vezes ser uma bobona, e cair nas mesmas ciladas que o maior inimigo da minha alma colocava diante de mim. Vim com raiva, mas vim também decidida que eu me recuso a daqui a um ano, do dia 9 de maio, dia 9 de maio de 2027, eu olhar para mim e me reconhecer a mesma pessoa. Olhar para mim e ver os mesmos erros. Olhar para mim e me ver repetindo o mesmo disco. Não trocar o disco. Me recuso. Eu vim hoje para cá decidida a ser uma pessoa melhor. Eu não sei você, mas uma dessas coisas que me faz me sentir com raiva de mim é que diante das pressões da vida, muitas vezes eu paralisava. Eu ia para as minhas famosas cavernas com nomes: mamãe, papai, caverna do colo da mamãe, colo do papai, caverna do não consigo, é demais para mim, caverna do oh meu Deus, e agora quem poderá me defender? Ai, que raiva! Mas hoje eu estou aqui, eu quero dizer para você que é eu dizer na cara do capeta que ele precisa mudar o jogo dele, porque eu já entendi o que ele quer.
E se você é uma dessas pessoas que diante das pressões da vida, você quer desistir de você quer desistir do seu casamento, você quer desistir de tudo. Não, quer dizer, primeiro a igreja. Desisto, não tenho força, não dá. As pessoas, mamar na vaca você não quer. Se você é uma dessas pessoas, eu te convido a se irar comigo hoje. Se ire contra isso. Porque é impressionante olhar para a estrada da vida, olhar para trás e ver quantas pessoas pararam no meio do caminho. Por nada. Ou se calhar, pararam no momento da vida que era a grande virada da vida delas. Eu me recuso a isso, meus irmãos, caros areneiros. Eu me recuso a isso. Eu me recuso a parar no momento onde Deus vai dar aquela virada assim, ó. Você vai para outro nível, Bianca. Segura a onda. Eu me recuso a orar para trás e no momento desse eu parar. E é por isso que eu estou com raiva hoje. Raiva disso. Raiva de olhar para trás e ver tanto tempo perdido. Raiva de me ver diante das circunstâncias, de eu perder o controle. Que controle é esse? Falamos tanto hoje sobre isso, hoje já. Falamos no louvor. Bruna falou sobre controle das mães. Meu irmão Plínio falou. Que controle é esse que nós temos? Nós não temos controle de nada, irmão. E sabe o que é pior ainda? Nós gastamos nossa energia. Eu vou falar de mim porque eu não posso falar de você, não posso falar da vida do outro, posso falar da minha. Eu gasto energia naquilo que eu não posso controlar. E aquilo que eu posso controlar, eu deixo para lá. O que você pode controlar hoje? E que você não controla porque gastas toda a sua energia em algo que está fora do seu controle. Uau! Que loucura essa vida. Mas eu me recuso a parar diante dessas coisas. Eu me recuso a falar essa palavra desistir. Meu irmão, se revolte contra isso hoje. Dá um glória a Deus aí, areneiro. Se revolte contra isso hoje. Não aceite essa palavra desistência. Eu vou dar um tempo, eu vou dar um gelo. Tem gente aqui nesse lugar, aleluias, dando gelo em marido, esposa, em filho, em pai, em mãe, em líder, por crises emocionais. Meu irmão, sabe o que acontece muitas vezes? Diante dessa falta de controle que nós temos, nós afastamos, a gente afasta do nosso lado as pessoas que mais podem nos ajudar. Se recuse a isso. Se recuse a isso. E pastor Arthur me escalou para pregar e eu sou uma pessoa obediente. Eu escolhi obedecer, amém? E eu acho que ele foi um bocado malzinho. Ele escolheu um tema certo para eu falar. Acho que ele foi na presença de Deus e falou: Deus, isso aqui é para a bispa. Que fala justamente sobre isso, sobre a falta, sobre você perder o controle. Sabe, eu admito para vocês que esses temas muito modernos, eles não alcançam mais o meu tic-teco. Mas adiantando o beat, nada mais é do que a ansiedade. E eu venho para falar com vocês sobre isso, meus queridos, porque eu acho que eu tenho muitas lutas na minha vida. Mas uma das maiores lutas que eu tenho é contra a ansiedade. Eu tenho vencido sobre ela. Eu tenho vencido. Mas não é fácil. Eu vou dizer para vocês que, como eu disse, segundo o meu temperamento, quando eu me vejo diante de uma situação que eu perco o controle, mas que controle é esse? Nós temos a doce ilusão de que nós controlamos alguma coisa. E quando isso é muito escancarado, quando a situação é muito clara que eu não tenho controle nenhum, eu costumava paralisar. E eu confesso para você, igreja, minha primeira reação é: para onde eu vou correr? Aonde eu vou me esconder? Até hoje, Arena, até hoje,
quero me esconder, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, tem uma fila de pessoas para falar comigo, não quero sumir, o quê? Eu não vou dar mais essa chance para o capeta, porque ele quer isso, ele quer parar a boa obra que Deus começou em você, ele quer parar aquilo que o Senhor tem aperfeiçoado em mim, e eu não vou dar mais essa chance para ele, e quem junto comigo também não vai dar, fala eu, amém, mais forte eu, mais forte, gente, aleluia. Querido, decida hoje vencer a ansiedade. A Bíblia nos desafia, a Bíblia inteira nos desafia a nós confiarmos em Deus. Pastora Bruna falou isso hoje. Ei, mãe, o controle não está na sua mão. Meu Deus, como é difícil para um coração de mãe admitir isso. Que o controle não está nas nossas mãos. Nunca esteve. Areneiro, presta atenção. O controle nunca esteve na sua mão. Mas ele também nunca saiu da mão de Deus. Amém? E você vive com essa verdade. Você vive, as suas reações diante dos desafios da vida são baseados nessa verdade. Que frase é essa? Eu não tenho o autor aqui, mas ela é incrível. Quem tenta viver o amanhã antes da hora, perde a paz do hoje. Meu Deus, ela resume muito bem aquilo que eu quero falar com vocês essa noite. A ansiedade de você ver e chegar no amanhã e prever aquilo que vai acontecer e ter o controle sobre aquilo que vai acontecer, te suga a energia para agir no hoje. E hoje, o que você está fazendo? Bianca, hoje eu tenho que viver só no agora, só no presente? Não, existem métricas, existem teorias que falam que nós precisamos saber passear nessa linha do tempo, saber lidar com o passado, com o presente e com o futuro. Existem até porcentagens, olha, 60% dos seus pensamentos coloca no hoje, 20% no passado, 20% no futuro. Existem métricas que mostram o ideal de nós passearmos na nossa história de passado, presente e futuro. Para quê? Para você não ser depressivo, que é excesso de quê, gente? Depressão é excesso de quê? De passado. E você não ser ansioso é excesso de... E o excesso de hoje é o quê? É o quê? É o que? Estresse? É isso, mas tem outro... É estresse. Gente, espera aí, volta. Mas sabe, queridos, nós precisamos sim, muitas vezes você precisa voltar ao seu passado para resolver pendências. Não é toda hora, não é todo momento, mas sim, em alguns momentos sim. Mas você volta para o hoje resolvido, amém? Muitas vezes você vai ter que sim, parar para planear o futuro, sim, amém, glória a Deus, os seus passos, fazer planilhas, traçar metas, objetivos, mas a ação é no presente. E aí, o que você tem feito com o seu presente, Arena? A palavra de Deus, Jesus falando no Sermão da Montanha, Mateus 6,34, portanto, Jesus falando, Arena, Jesus chamando a atenção daquele povo para a ansiedade, para a cabeça demais no futuro. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Ei, jovens, basta a cada dia os seus próprios problemas. Meu Deus, queridos, como é difícil a gente entender isso. Olha, e a guerra maior está onde? Está na nossa mente.
A nossa maior guerra é a nossa mente. Quantos aqui têm os pensamentos acelerados? Tem a síndrome do pensamento acelerado? Dá um tchau assim, só para eu ver. Meu Deus, é muita gente. Pensa demais. Cadê? Quando deita, a cabeça começa a pensar muito. Eita, glória. Quem toma melatonina? Não. Queridos, a nossa guerra é na nossa mente. Sabe, que desafio é você controlar isso. O Espírito Santo é a maior ajuda que você pode ter, mas você precisa se posicionar diante dessa batalha. Você precisa trazer primeiramente à sua mente essas verdades bíblicas e espirituais que te chamam a vencer a ansiedade. Olha, Jesus falando, basta cada dia o seu próprio mal. Menino, você às vezes precisa dar uma de doido mesmo. Eu falo comigo, Bianca, basta cada dia o seu mal. De hoje, tá hoje. De amanhã, deixa chegar amanhã. Relaxa e dorme, em nome de Jesus. Porque a mente parece que tem vida própria. A mente parece que às vezes é algo separado do corpo. Porque se você, o rapaz falou aqui na rima, né? Se você não vence ela, você é engolido por ela. O campo de batalha que o cristão tem é a mente. Os dardos inflamados do diabo, de Satanás, do nosso inimigo, é na mente. Os dardos vêm, bispa, eu não consigo, às vezes vem pensamentos ruins. Pois é, ele não pode fazer morada na sua mente. Você precisa combater isso com o quê? Com a palavra de Deus, irmão. Irmão, é aí que você bota em prática aquilo que você ouve na célula. É aí que você bota em prática aquilo que você vem ouvir na igreja. É aí que você bota em prática aquilo que você lê quando você está sozinho na sua casa, que eu tenho certeza que você gasta 3 horas no dia lendo a palavra de Deus. Amém? Aleluia. É aí que você precisa trazer à sua mente aquilo que te traz esperança, trazer à sua mente que, querido, a sua mente te engana todos os dias. Ela te engana, ela te sabota, ela te faz, ela acha que está te protegendo. O nosso cérebro, uma das funções dele é nos proteger. Então ele te sabota, ele quer te deixar no conforto, ele quer te deixar com medo. Ah, queridos, algo que alimenta a nossa ansiedade é um bem maldito do medo. Só que a palavra diz que o medo é um espírito. A palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, de covardia, mas Ele nos deu um espírito de força, de coragem. Ou seja, quando você luta contra o medo, você luta contra demônios. Amados, desculpa. Eu sei que às vezes não é muito legal. Eu acho que às vezes as pessoas, eu não sei, eu não gosto de ouvir essa palavra, Satanás. Eu também não gosto, mas eu preciso desmascará-lo para você, areneiro. Quando você luta contra o medo, você está lutando contra demônios. E a ansiedade, queridos, é muito mais do que você ter uma agenda, ter muita coisa para fazer. Bispo, eu estou ansiosa porque eu tenho muitos afazeres. Bispo, eu tenho, a minha agenda é muito mais do que isso. A ansiedade tem mais a ver com o seu coração lida com o tempo. E se eu falar tempo de Deus? Queridos, como o seu coração lida com o tempo? A ansiedade faz você querer chegar num lugar onde ainda você não tem que estar, onde ainda não chegou a hora de você estar. E aí você perde a capacidade de viver o agora. E eu queria levantar alguns pontos com vocês sobre a ansiedade. Primeiro ponto: a ansiedade revela uma tentativa de assumir o controle
do futuro. Queridos, a ansiedade nada mais é uma forma silenciosa de nós querermos controlar as coisas. Só que essas coisas estão além do alcance humano. E eu te pergunto, por que isso? E a gente vai descobrir, mais cedo ou mais tarde, que aquilo realmente está fora do nosso alcance. E aí, o coração pesa. Só que esse comportamento revela uma grande... E depois de eu dizer para vocês que uma das maiores lutas que eu tenho é para controlar a ansiedade, é duro falar isso, mas revela uma dificuldade em confiar em Deus. Meu Deus, que forte. Bispa, como assim? Provérbios 3, vamos ler Provérbios 3, 5 e 6. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Queridos, nós precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração. Até quando, crente, você vai confiar nos seus braços? Quantas vezes nós confiamos na força do nosso braço? E aí chega uma hora que o nosso braço fraqueja. E a gente se depara com a realidade nua e crua de que nós não temos controle das coisas. Ah, queridos, como é difícil descansar o nosso coração em Deus. É mais fácil nós lutarmos e gastarmos energias, as nossas energias, querendo fazer na nossa força, no nosso braço. Ai, como a gente faz besteira, irmão. Jovem, como a gente faz besteira, como a gente se precipita, como o nosso julgamento é precipitado, como as nossas ideias, como a nossa mente é limitada, meu irmão. Como que nós não iremos viver uma insegurança? Querendo nos basear numa força de uma mente limitada como a nossa. A insegurança vem. Tem uma escritora cristã, que eu não sei falar o nome dela aqui, não vou falar para você, não ri de mim. Mas olha o que ela diz, gente. A preocupação não esvazia o amanhã de seus problemas, mas esvazia o hoje de sua força. Queridos, a preocupação não resolve o futuro, mas ela compromete o presente. Como que seu presente hoje está comprometido por aquilo que você está prevendo? E as estatísticas dizem que, a psicologia diz que 90% das suas preocupações, elas não vão vir a acontecer. Sequer virão a acontecer. Gente, e nós sabemos disso. Quantos já sabiam desses dados? Levanta a mão, gente. Você já sabia desse dado, e por que você ainda se preocupa? Meu Deus, eu fico lembrando isso para mim. Bianca, não vai acontecer, não vai acontecer. E aí o outro parece que é um anjo e um capeta, né? Vai acontecer. Meu Deus, eu confio em ti, eu confio em ti. Bianca, é uma guerra. É, queridos. Só que essa guerra, ela pode ser combatida da forma que você escolher as suas armas. Quais são as armas que você luta as suas guerras? São armas espirituais? Qual é o seu nível de oração? Quem me conhece, quem anda perto de mim, sabe que eu não espiritualizo tudo. Mas o que é espiritual precisa ser espiritualizado, amém? Amém? E um crente que não ora é um suicida. Um crente, um líder que não tem vida de oração, é um líder kamikaze. Não existe, você não consegue, bispo, eu estou fraca. Eu estou me sentindo, eu recebo às vezes ligações de pessoas, eu estou fraca. Claro, irmã. Aí quer vir comer na minha colher. Beleza, a gente dá de vez em quando a nossa colher, né? Beleza, nós somos líderes, nós de vez em quando emprestamos a nossa colher, mas imagina todo mundo vindo colher na nossa colher, comer na nossa colher, não dá. De vez em quando, um novo convertido, amém? Mas e aí, cara?
tu tem que se alimentar. Aí tu abre uma célula, tu cuida de gente, tu dá a cara a tapa, e tu não quer ter o feedback do inferno. Meu irmão, se tu não está sentindo nada, tu não está incomodando ninguém. Se tua vida está de boa, legal, está tudo bem, tudo tranquilo, repensa o seu evangelho. Porque se você joga uma pedra no vespeiro, numa caixa de abelha, meu irmão, sai correndo. Ela vai reagir. E eu te pergunto, com que armas você tem lutado contra isso? Armas espirituais. Você precisa de armas espirituais. Cutuca quem está do seu lado. Está vendo o que está te faltando? Fala, não, sem dedo na cara, com muito amor. Não, sem dedo na cara, irmão. Em nome de Jesus, estou vendo uns irmãozinhos ali com o dedão assim, ó. Sem dedo na cara. Fala assim, irmão, está te faltando, pode estar te faltando oração. É tão sério isso. Nós termos irmão, a oração não é para você mudar Deus, a oração é para mudar você. A oração você não vai relembrar Deus de nada. Você vai relembrar você das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Toda vez que eu oro, eu relembro, mas eu não estou relembrando Deus. Eu estou relembrando a mim. Eu estou relembrando das promessas que Ele me fez, biblicamente respaldadas, amém? Ela anda junto com a leitura bíblica, não tem como. Você precisa orar a Bíblia. Mais um toque que você vai dar no seu irmão vizinho aí. Você fala assim, irmão, se calhar está faltando você orar a Bíblia. Levou um tapa, Bruno. Levou um tapa de graça ali. Você está faltando orar a Bíblia. Queridos, você não precisa inventar nada. Está na palavra. Quero palavras bonitas, bispa. Abre a palavra. Ora, Senhor, o Senhor prometeu estar comigo todos os dias da minha vida. Senhor, estou me sentindo, eu estou com o coração temeroso, Senhor. Mas o Senhor prometeu que ia estar comigo. E a minha alegria vem do Senhor. E isso tem que começar a fazer efeito na hora que você abre a sua boca para se lembrar, irmão. E você dá um sorriso bonito. Forçado. Começa forçado. Daqui a pouco aquilo contagia sua alma, porque, querido, se você fechar sua cara, esquece. Não vem. Não vem. Ai, é a minha cara. Muda de cara, irmão. Você se converteu. Ou você vai continuar sendo o difamador do evangelho, com essa cara. Eu não vou falar o nome. Porque as pessoas depois falam de mim por trás, entendeu? Ninguém tem coragem de vir na minha cara falar não. Fala assim, bispa, estão falando que a senhora fala isso. Com essa cara abençoada. Troca de cara, irmão. Você é o mensageiro do Espírito Santo. E mensageiro do Espírito Santo não tem cara feia. Querido, você pode passar até um tempo triste. Mas o triste com aquele sorrisinho amarelo. Um abraço. Fala aí. Vai, fecha a cara para tu ver o que acontece com tu. Fecha tempo, fecha tudo. A ansiedade, ela atrapalha o plano de Deus na sua vida. Eu quero ler com você essa passagem icônica no texto, no Evangelho de João, capítulo 18, o verso 10 e o verso 11. Conta aqui o momento onde Jesus ia ser preso. Só que ele tinha um defensor. Ele tinha um discípulo caliente, um discípulo armado. Crente não pode andar com arma, irmão. E essa passagem é a prova disso. E diz assim a palavra: então Simão Pedro tinha uma espada. Irmão, você não pode ter arma. Não vou entrar nessa polêmica, gente. Não vou entrar nessa polêmica. Vamos lá. E Simão Pedro tinha uma espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. E Jesus disse a Pedro: Pedro, mete essa espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu?
Traduzindo, Pedro, você vai atrapalhar o plano de Deus? Não, 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 não. Você não vai atrapalhar. Em outros evangelhos, eu não sei se é em João, mas diz a palavra que o Senhor pegou a orelha daquele guarda e colocou ela de novo. Queridos, a nossa ansiedade por resolver algo que se calhar não é da nossa conta, atrapalha aquilo que Deus está fazendo. Jesus tinha que passar por aquilo, os guardas chegaram, era suposto tudo aquilo acontecer. Aliás, diga-se de passagem, Jesus tinha contado para eles que aquilo ia acontecer. Olha, é preciso que o Filho do Homem passe por tudo isso. E a gente fica cego pelos nossos medos, pelos nossos anseios, e muitas vezes podemos ser pedra de tropeço no lugar onde está tudo bem. Fica quieto. O Senhor quer que você fique quieto. Aliás, o desafio hoje que eu tenho para muitos de vocês é: cala a boca. Você está atrapalhando. Quantas vezes o Senhor puxa a minha orelha e fala: ó, vaca amarela. O Senhor canta para mim essa música. Todo mundo sabe? Tu. Vaca amarela. Fez cocô na panela. Quem falar primeiro, come todo o cocô dela. 1, 2, 3, começou. Eu vou comer, né, gente? Queridos, se recolha, Bianca, a sua insignificância, porque uma palavra sua contrária agora você estraga tudo. Quantas vezes eu estraguei? E eu peço perdão ao Senhor. E o bom é que com Cristo é assim. Ele nos dá todo dia um novo dia para recomeçar. Todo dia Ele nos dá uma chance para recomeçarmos. Todo dia Ele nos dá uma chance. Novo dia para você fazer diferente. Amém? Graças a Deus, porque se fôssemos nós, se calhar já tinha puxado o autoclismo. Vai de arrasta para baixo. Outro ponto da ansiedade. A ansiedade desconecta o nosso coração da provisão diária de Deus. Meu Deus, queridos, me mostra, que eu saiba, se eu estiver errada, por favor, no final da palavra me corrijam. Eu não lembro de nenhuma história, de nenhum desafio que o Senhor apresenta para a pessoa o começo, o meio e o fim. Eu não conheço. E eu vou mostrar para vocês aqui. Na minha cabeça só me vem a história de José. O Senhor deu sonho a José. Se você não sabe a história, procure. Não, estou brincando. Está aqui, Gênesis 37. Gênesis capítulo 37, o verso dos 5 a 11, começa a mostrar os sonhos que o Senhor deu a José. O Senhor mostrou, José, quer ver, vamos ler rapidinho aqui os 5. Teve José um sonho e relatou aos irmãos, por isso esses irmãos o odiaram ainda mais. E ele disse: rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Olha o sonho que o Senhor deu para ele. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Os irmãos ficaram bravos. Aí depois ele teve outro sonho. O verso 9, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Aí ele contou para o pai, ficou todo mundo bolado, falou assim: mas como assim? O pai dele falou: mas como assim? Eu vou me inclinar perante você? Mas tudo bem, o Senhor mostrou para José: olha onde eu vou te levar. Você vai ser grande, ao ponto de seus irmãos e seu pai se curvarem diante de você. Mas o Senhor não mostrou o processo para ele. O Senhor não mostrou o processo para ele. E diante de uma cronologia, eu pesquisei essa cronologia.
baseada em relatos bíblicos, como é óbvio, José recebe os sonhos aos 17 anos de idade. Veja só, uma média, né? Ele torna-se governador do Egito com 30, queridos. E com 39 anos é cumprida a palavra que o Senhor entrega para ele. Os seus irmãos se encontram novamente com José. E realmente se cumpre aquilo que ele sonhou. Seus irmãos se prostram diante dele, porque ele era a autoridade naquele tempo. O Senhor levou ele à autoridade. Mas nesse tempo de 22 anos, passaram-se muitas provações. José foi vendido como escravo pelos irmãos. José foi aprisionado, foi preso injustamente, foi acusado de assédio. Ele comeu o pãozinho que o outro amassou. E agora você imagina a cabeça desse jovem, queridos, passando pelo processo, sabendo o lugar onde o Senhor queria levá-lo, porque o Senhor mostrou para ele, Deus foi claro com ele. E ele assim, caraca, Deus, eu acho que o Senhor confundiu, o Senhor deu um sonho para alguém errado. Porque não é possível. Olha onde eu estou. Querido, crente não se guia pelas circunstâncias. Crente não se guia por aquilo que o olho vê. Crente se guia por aquilo que sabe. Quanto isso por cento tem na sua vida e no seu coração? Quanto de porcento, qual? De 0 a 100. Qual é a porcentagem que você tem vivido essa verdade na sua vida? Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guie por vista, alegre estou. Não olha a circunstância, olha o seu amor, seu grande amor, não me guie por vista. Oh, glória. Não vou cantar mais. Aleluia. Quem falou? Depois a gente conversa. Você tem olhado para as circunstâncias e você escolheu crer num Deus que controla tudo. Você escolheu crer. E eu digo isso para mim, queridos, eu digo para você, eu prego para você, Arena, com toda a humildade que há no meu coração. Com toda a humildade que há no meu coração, porque é a minha maior guerra. Eu escolhi crer num Deus que tem tudo. A palavra dele diz que não cai um fio do meu cabelo que não seja da sua vontade, que ele sabe quantos fios tem na minha cabeça. E diante de um do diabo, eu me apavoro. Hoje, Arena, decida não ser guiado pelas circunstâncias. Arena, eu te desafio hoje a você decidir ser um homem espiritual, uma mulher espiritual que luta com armas espirituais. Amém? A ansiedade nos tira o olho da provisão diária de Deus. A gente não pode deixar de falar do povo de Israel no deserto. O povo de Israel sai do Egito, ele é livre da escravidão do Egito, vai para o deserto, rumo à terra prometida, rumo à alegria geral. E no meio dos desertos o Senhor é presente, o Senhor cuida. A palavra diz lá em Êxodo que fazia frio, o Senhor colocava uma coluna de fogo perto do povo para esquentar. A palavra diz que fazia muito sol, muito calor, o Senhor colocava um teto de nuvens para cobrir aquele povo e não dar escaldão. A palavra diz em Êxodo 16, 18, que o Senhor mandava maná, um alimento diário para aquele povo. Só que os ansiosos não sabiam esperar o dia de amanhã. Êxodo 18 diz assim, Êxodo 16, verso 18 a 20. Assim, quem recolheu muito, não teve demais, e não faltou quem recolheu pouco, cada um recolheu o quanto precisava. Disse-lhes Moisés, ninguém guarde nada para amanhã,
não guarde para a manhã seguinte. O maná é diário. O Senhor vai prover todos os dias. Todavia, olha o verso 20, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram parte para o dia seguinte. Mas aquilo criou vermes e começou a cheirar mal. Ah, queridos, o maná era suficientemente para aquele dia. E você esperar o dia de amanhã para ter o outro maná, era saber se você realmente acreditava em Deus ou não. E a palavra diz que alguns guardavam, só que aquilo começou a cheirar mal. Ei, irmão, o que não é seu, o que não é para você reter, vai te fazer mal. Quem retém aquilo que não é seu, vai te fazer mal, não vai trazer bem. Meu irmão, até quando você vai dar cabeçada na sua vida e lutando contra as forças espirituais, querido? Não é o seu braço. Um dia o seu braço falha. Mas aqueles que acreditam e que plantaram, se calhar o seu braço falha, mas se você plantou no terreno do lado, vai ter um irmão para te emprestar um braço para você. Se calhar os seus pés falham, vacilam, e se você ajudou um irmão do lado da direita, se você plantou num terreno fértil, vai ter alguém para te dar uma cadeira de roda, te dar uma empurrada, uma muleta, vai te ajudar. Queridos, não confie na sua autossuficiência, porque a palavra diz que nós somos um sopro. Hoje a gente está bem, amanhã a gente não sabe como a gente vai estar. E você tem plantado aonde? Você tem deixado portas abertas ou portas fechadas? Você tem construído pontes ou você tem destruído e aberto valas do lado das pessoas? Você tem se isolado e vivido aquilo, é meu todinho para mim, né? Adorava quando o bispo Marcelo falava isso. É meu todinho meu, só para mim. É só para você, querido. Aquilo que não é para você, aquilo que Deus te deu, para você, se calhar, repartir. Aquilo que o Senhor tem te abençoado, para você ser bênção na vida dos outros, pode apodrecer na tua mão. E tem gente que prefere ver apodrecer do que dar para o outro e o outro fazer bom proveito. Misericórdia. Oh, Senhor, tem misericórdia dos nossos corações ruins. E a ansiedade, ela funciona de forma parecida com esse processo do maná com o povo de Israel. Você tenta antecipar uma resposta, você tenta antecipar um problema, mas você às vezes traz um peso ao invés de um alívio. A palavra foi muito clara, aquilo começou a criar verme, a cheirar mal. Ei, bobão, bobona, confia no Senhor de todo o seu coração. Ei, crente, o Senhor hoje está falando para você, confia em mim, mas é de todo o seu coração. Ei, Bianca, a partir de hoje, decida, Senhor, eu quero confiar em Ti, de todo o meu coração. A paz que excede a todo entendimento, ela vem quando o coração aprende a confiar no tempo de Deus. O próprio Senhor falando em Mateus 6, Jesus falando, Mateus 6, 26. Ei, povo, observem, as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, essa pergunta para mim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Vamos falar em outras palavras. Aonde a sua preocupação te levou até hoje? Aonde? Dor de cabeça,
perda de apetite ou ganho de apetite, doenças psicossomáticas, relacionamentos quebrados, aonde a sua preocupação te levou até hoje. Mas jovem, eu preciso falar uma coisa para você hoje em nome de Jesus. Não entre na sua caverna. Bispa, eu estou mal. Bispa, eu estou cheio de coisa aqui, ó. Encontre alguém para você se abrir. Não engula. Não engula. Não pense que você engolindo isso irá se resolver. Não vai resolver. Procure ajuda. Cutuca aí de novo teu irmão. Fala assim, procura ajuda, irmão. Em nome de Jesus. Fala aí pro seu irmão do lado. Um grande pregador, John Piper, eu acho que fala assim o nome dele. Olha o que ele fala. Ele fala que a ansiedade, meu Deus, essa é forte, hein, papai? A ansiedade é uma forma de incredulidade prática. Ai, essa doeu. Ela ignora a promessa de Deus, de que Deus cuida de todas as coisas. Meu Deus, isso é real. A ansiedade é uma incredulidade na prática, fazendo você ignorar a certeza e a promessa de que Deus cuida de todas as coisas. Isso não é ausência de luta. Isso não é ausência de você não vigiar. Não, nós somos ativos no milagre. Amém, queridos? Quantos aqui precisam do milagre do Senhor? Fala eu. Amém, você é ativo nesse milagre. Você precisa orar, você precisa se ajoelhar, você precisa clamar. Eu sou do time de clamar. Clame ao Senhor. Clame com orações e súplicas de orações. Suplique, clame ao Senhor. Para isso alimentar você. Para isso te fortalecer. Você é ativo no seu milagre. Faça a sua parte. Não se isole. Procure ajuda, procure pessoas que vão te levantar. Quem você tem ouvido? Ouça pessoas que ouvem Deus. Ei, jovem, ouça pessoas que ouvem a Deus. Você precisa se reposicionar diante de Deus hoje, para mudar esse quadro de ansiedade. Queridos, quem conhece a minha história sabe o que eu passei, o que eu passo, o que eu passei, porque a maior crise de ansiedade da minha vida, eu procurei médicos, tomei medicamentos, e foi muito de Deus. Deus usa, ei, igreja, Deus usa a forma que Ele quiser para curar-nos. Deus usa a forma que Ele quiser para mostrar o milagre dEle na nossa vida, amém? Amém, igreja? Amém, arena? Porque, cara, a gente né, a gente quer milagres instantâneos. Eu também quero, eu também queria muito, assim, que caísse um pozinho colorido e pum, a ansiedade saísse. Eu já vi milagres instantâneos. Milagres assim, ó, de coisas que precisariam de um processo e foram assim. Eu vi pessoas irem para revisão de vida viciadas em cocaína e saírem de lá sem o vício. Eu vi. Ninguém me contou. Bianca. Agora eu vi pessoas que saíram do revisão de vida viciadas em drogas e precisaram ir se internar e ficar 1 ano internados. E o milagre aconteceu na mesma. Só que o processo que Ele quer usar comigo não é o mesmo com você. Aquilo que Ele faz em mim, Deus não cabe dentro do nosso quadrado de mente, irmão. Aquilo que Ele precisa te ensinar é diferente do meu tipo de ensinamento. E aí? Você está disponível a isso? Eu tenho outra música. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Quem conhece essa? Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Essa música não me saiu da cabeça hoje. Mas se Ele não quiser,
que aconteça do meu jeito. Eu declaro, eu aceito. E agora o milagre sou eu. Queridos, às vezes o milagre é você aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes o milagre é no processo, é na caminhada. Está batida essa parada, né? Aceita o processo, mas é a realidade. Aceita a caminhada, vamos mudar de nome. Aceita a caminhada, aceita a escalada, aceita a subida da montanha, não sei. Aceita, vai, faz a jornada. Não para no primeiro obstáculo, não para na primeira pedra. Aí eu volto para o começo da pregação, a raiva que me dá de olhar para trás, para o lado. E ver tanta gente parando, com o milagre na porta. Porque se o milagre não aconteceu, querido, na sua vida, é porque você parou. Bianca, mas eu que te pergunto, o que é milagre para você? O que é milagre para você? É só você ver uma perna crescer? É só um surdo ouvir? O que é milagre para você? Para mim, queridos. O maior milagre que a gente vê sempre acontecendo aqui nesse lugar são vidas sendo entregues a Jesus. É um coração alcançado, aberto diante de Deus para receber a salvação. Isso é milagre. Quem também acha isso comigo, diz amém. Isso é milagre, queridos. Você diante da vontade de Deus, diante daquilo que a vida está te entregando. Às vezes, querido, não foi Deus que te levou onde você está. Não foi Deus que levou aquilo a acontecer. Foram as circunstâncias que você mesmo criou. Cara, tem coisas que a gente faz com a nossa própria mão. Tem coisas que você quer colocar Não, e outra, você quer colocar na conta de Satanás. E o diabo está ali, esse eu não fiz. Opa, esse não é meu. Esse não está na minha conta. E eu te pergunto, você está disposto a confiar? Você hoje está com o coração disponível a confiar no tempo de Deus? Confie no tempo de Deus. O amanhã não está nas suas mãos, querido. Nunca esteve. Ele também nunca saiu da mão de Deus. Nunca saiu da mão de Deus. Lembre-se, você precisa ter confiança em Deus. Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e súplica. Ore, peça no lugar certo. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Decida hoje levar suas preocupações aonde tem alguém que pode resolver. Amém? Segunda coisa, existe o cuidado divino. Acredite nesse cuidado divino. Mateus 6, 25, 26, Jesus falando: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Gente. Jesus falando: ei, Bianca, não precisa ficar ansiosa pela vossa vida. Quanto ao que hás de comer, ao de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que hás de vestir. Não é vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Olhe as árvores do céu, que não semeiam, não ceifam, nem ajuntam os celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Quem dirá você? O Senhor cuida de você, existe um cuidado divino, amém? E a sua fé? Ela serve para quê? Cadê a força na nossa fé? Arena, cadê a força na sua fé? 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Queridos, lance, o desafio hoje é, Arena, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Como é importante lançarmos sobre ele as nossas preocupações, porque ele se importa contigo. Hoje eu estou aqui, Arena, para te dizer que ele se importa contigo. Fique em pé onde você está, louvor pode vir. Arena, eu quero te dizer, eu preciso que você olhe para mim. Eu quero te dizer, ele se importa contigo. Olha só, a gente às vezes vem de uma cultura familiar. Presta atenção em mim. Deixa os músicos bonitinhos subirem. A gente às vezes vem de uma cultura familiar, onde os nossos pais não dão muita atenção. Onde os nossos pais, ou aqueles que cuidam de você, eram responsáveis por você, não deram tanta importância para as suas questões. Se calhar não tinham tempo para isso. Não tinham tempo para te ouvir. Não davam importância àquilo que você estava sentindo, àquilo que você estava passando. Se calhar você não tinha espaço dentro da sua casa. Se calhar você não tinha espaço dentro da sua casa para falar dos seus anseios, das suas dores, das suas lutas. Ouvir uma palavra de conforto, receber um colo, um abraço. E a gente não está aqui para culpar pai e mãe. Eu não estou aqui para você culpar, a culpa é do meu pai. Não, nós todos somos vítimas, os nossos pais também foram vítimas. E isso está tudo bem. A questão é que hoje, você que está aqui, quem tem mais de 18 anos aqui? Levanta a mão alto, mais de 18 anos. Quem tem 18 anos para baixo? 18 anos para baixo. Beleza. Você que está aqui hoje, a maioria daqui é adulto. E hoje você pode optar. Hoje você tem maturidade para optar se abrir para o Pai. Às vezes você acha que os seus problemas vão incomodar Deus. Acredita que tem pessoas que têm esses pensamentos? Sabe, às vezes as pessoas nos procuram e falam, bispo, eu não quero incomodar. Não, isso aí vem lá da sua infância. Isso aí vem lá da sua infância, presta atenção em mim. Isso vem lá da sua infância, porque não te ouviram, não te abraçaram, não te deram tempo. Não sou eu e o bispo que não tem tempo para você. Você não vai me incomodar. Apesar de que a gente tem muita coisa para fazer, isso é uma coisa. Mas você não incomoda os seus líderes. Os seus líderes estão aqui para isso, para te ouvir, para estar com você. Então, se você já teve esse pensamento, esse sentimento, eu vou incomodar, vença isso em nome de Jesus hoje. Isso aí vem de lá de trás, de pessoas que não te ouviram, não te deram atenção. E hoje você acha que você vai incomodar. Não, você precisa gritar por socorro. Às vezes o socorro não vem de quem você precisa, de quem você quer, ou de quem você espera. Às vezes o socorro vem de alguém que está do seu lado, pronto para te ouvir. De quem você menos imagina. Mas procure, fale. Não leve esse sentimento de inadequação, de indesejado, de não aceito, de não amado, de não tem tempo para você. Não traga isso para a sua vida adulta, em nome de Jesus. Primeiro, para os seus líderes. E o mais grave é você levar isso para Deus. Se rasgue na presença do seu Pai. Grite por Ele, clame por Ele. Coloque suas preocupações diante dEle, apesar de Ele nos instruir que nós não devemos ter sobre nós nenhuma preocupação. Nós lemos aqui a palavra dEle,
precisamos alimentar o nosso homem espiritual, mas a nossa natureza humana é real, queridos, e Ele nos entende, Ele te entende. Por isso hoje, essa dor que você sente, essa moinha, essa preocupação, esse medo, coloca no altar, se rasga na presença dEle. Fala: Deus, eu não vou mais ter. Eu te convido a você vir para a presença dEle assim: Senhor, eu não vou mais ter a pretensão de ter controle sobre essas coisas. Eu entendo de uma vez por todas, está nas suas mãos, mas eu preciso te falar. Você precisa abrir o seu coração. Você não foi treinado para isso na tua casa. Não tinha um tempo para você, mas eu quero dizer para você que o Senhor tem todo o tempo do mundo. Eu quero dizer para você que os seus líderes são pessoas limitadas, mas eles têm tempo para você. Procure, fale, peça ajuda. Peça ajuda. Fraqueza é você guardar isso para você. Fraqueza é você guardar isso para você. Forte é aquele que fala: eu preciso de ajuda. Então, durante a semana, procure seus líderes. Sabe, uma conversa tem o poder de acalmar a ansiedade. Você saber que tem alguém orando por você, queridos. O maior presente que eu recebo é quando alguém me manda uma mensagem e fala: bispo, eu estou orando por você. O maior presente que eu recebo é quando alguém me diz: bispo, eu estou orando pela senhora e pelo bispo Marcelo. Eu me sinto tão acolhida. Amada, me sinto lembrada. Peça. Eu mando mensagem e falo: ore, por favor. Ore muito. Ore porque meu coração está. Peça. Eu te convido agora a você vir à vontade e pedir: Senhor, eu te entrego as minhas preocupações. Eu te convido você a vir e entregar no colo sobre Ele. Não é em qualquer lugar, querido. É no altar do Senhor. Eu te convido a você trazer seus medos. Senhor, eu tenho medo disso, mas eu não quero mais ser controlada pelo meu medo. Senhor, esse desafio está difícil. O Senhor me capacitou, mas está difícil, Senhor. Mas eu entrego isso no teu altar. Aleluia, entrega, querido. Até que não haja mais espaço, mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Liberta-me de mim.
Mestre, vem me ajudar. Aleluia, queridos, o seu clamor hoje sobe ao altar do Senhor. O seu clamor hoje sobe ao altar. O Senhor manda anjos aqui nesse lugar para recolher cada lágrima sua, cada oração, e sinta o toque do Espírito Santo agora. O toque que te liberta de você mesmo. Meu irmão, hoje em nome de Jesus, o Espírito Santo te liberta de você mesmo, dos seus medos, das suas ansiedades, das suas questões. E o Senhor te fala: ei, eu estou contigo, e eu vou contigo até o fim. Eu não sou homem para desistir, eu não sou homem para mentir. A minha palavra é verdadeira sobre a tua vida, e aquilo que eu te prometi eu vou cumprir. Hoje, em nome de Jesus, quando ao levantar desse altar, você levante com essa certeza no seu coração, jovem, com a certeza de que Ele está contigo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Aleluia, querido. Que o amor de Deus, Pai, esteja com você todos os dias da sua vida. Que o Espírito Santo te reveja, desça sobre ti com poder, te dando uma visão além de uma visão humana, uma visão espiritual aberta. Que você possa enxergar os perigos antes deles acontecerem. Que você possa enxergar as bênçãos de Deus também. Que você possa enxergar a provisão de Deus. Que o Espírito Santo te dê força e coragem para prosseguir todos os dias da sua vida, Arena. Que o Senhor te abençoe e te guarde, amém? Um belo sábado, fim de sábado para você. Amanhã a gente se encontra aqui, amém? Deus abençoe, aleluia. Vamos cantar.